Oba, canal Dicionário Literatura. Temos aqui uma lista de exercícios para o livro Angústia, de Graciliano Ramos. Vou disponibilizar agora 10 questões. Gaste o tempo que julgar melhor para respondê-las. Pause o vídeo quantas vezes se fizerem necessárias. E logo em seguida farei com vocês a resolução. Vamos às questões? Então, ok? Vamos à resolução dos exercícios. Ok, questão número 1. Considerando que os escritores modernistas procuravam uma arte brasileira e contemporânea, aponte uma característica modernista evidente na obra Angústia, de Graciliano Ramos. Alternativa A. Descrição pormenorizada dos cenários, a fazenda da infância e a Maceió da juventude, de Luiz da Silva. Incorretíssima. O modernista não está interessado em descrição, muito menos em descrição detalhada, pormenorizada. Também não está interessado em cenários. O escritor modernista está interessado apenas naquilo que se passa na cabeça dos seus personagens, em fenômenos psicológicos, no mundo interior, ok? Alternativa B. A presença necessária do narrador onisciente, como acontece em Vidas Secas e São Bernardo. Não é viável o narrador onisciente em Angústia porque o foco narrativo é na primeira pessoa, como acontece em São Bernardo, que também em primeira pessoa. Em Vidas Secas, sim, Vidas Secas é terceira pessoa, e aí é viável o narrador onisciente. Angústia, não. Alternativa C. Exploração do universo psicológico do protagonista. Ah, bom. Aí sim. Alternativa C. O título da obra já nos remete a uma leitura de texto pautado por fenômeno psicológico. Angústia. O título Angústia já quer dizer o seguinte: eu não quero falar da vida do personagem, não quero saber dos fatos, não quero saber dos acontecimentos, eu quero saber do sentimento angústia. É disso que nós queremos saber, e o livro tematiza esse sentimento, a angústia do Luiz da Silva. Essa exploração do universo psicológico do protagonista. Alternativa corretíssima, a C. D. A protagonização do personagem já protagonista no ambiente social. Não, porque o Luiz da Silva é o protagonista do livro, mas não é um protagonista do ambiente social. Aliás, o próprio nome, Luiz da Silva, um nome bastante simples, bastante comum, já diz que não é protagonista coisa nenhuma em Maceió. É apenas um funcionário público de uma repartição bastante simples e não mais que isso. Alternativa E. O uso constante do discurso indireto livre. Também não. Não tem o discurso direto livre porque tem que misturar a fala do narrador com a fala do personagem para caracterizar o discurso direto livre. Mas aqui o personagem já é o narrador. Porque é o narrador-personagem, o foco é a primeira pessoa, o Luiz da Silva é o narrador e o protagonista da história. Então, erradíssima a alternativa E. Ok? Vamos à questão número 2. Um dos objetivos dos escritores da segunda geração modernista era a desmetropolização do movimento modernizador da arte brasileira. De que maneira o romance Angústia, de Graciliano Ramos, contribui para a realização desse objetivo? Alternativa A.
O romance Angústia é ambientado na mesma cidade onde aconteceu a Semana de Arte Moderna. Não, Angústia acontece em Maceió e a Semana de Arte Moderna acontece em São Paulo em fevereiro de 1922. Aliás, estamos celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna. Alternativa B. Os acontecimentos narrados no romance de Graciliano Ramos restringem-se à cidade de Belo Horizonte, capital do estado. Novamente, está errada a cidade, não é Belo Horizonte, é Maceió. Em Pernambuco, o modernismo consegue se distanciar das metrópoles e compor um ambiente rural de angústia. Não é ambiente rural, é ambiente urbano e também não é em Pernambuco, é em Alagoas. Alternativa D. Os fatos narrados na obra Angústia se desdobram todos no sertão do estado de Alagoas. Está certo o estado, mas não ocorre no sertão. É um romance urbano. Então está correta a alternativa E. Os personagens e suas ações se desenvolvem no ambiente da cultura alagoana, na região nordeste do Brasil, e por isso caracteriza uma desmetropolização da arte modernista, porque sai do eixo Rio-São Paulo ou do triângulo Rio-São Paulo-Minas e vai para o norte, nordeste e sul do Brasil. E lá no Nordeste, lá nas Alagoas, implica a cultura alagoana, estendendo o movimento modernista a todas as regiões do Brasil. Daí o processo de desmetropolização, porque afinal começa em São Paulo, metrópole. Ok? Questão número 3. Tendo em vista que o tempo da narrativa Angústia de Graciliano Ramos é um período de grandes agitações econômicas e políticas, aponte a alternativa correta. A crise de 1929, motivada por alta especulação financeira, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York e afetou diversos países do mundo capitalista, incluindo o Brasil. Corretíssima. Alternativa B. Os Estados Unidos compravam cerca de 80% da produção cafeeira brasileira e com a grande recessão econômica, o café, principal produto de exportação do Brasil, estagnou. Os preços das sacas despencaram e os fazendeiros viram-se afundados em dívidas impagáveis. É verdade. Alternativa C. O impacto da recessão econômica fez com que o então presidente da República, Washington Luiz, indicasse para sua sucessão o candidato também paulista, Júlio Prestes. Isso significava o rompimento da chamada política do café com leite, que fazia alternar na presidência do país membros das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. É vero, é verdade. Letra D. Grupos contrários à candidatura de Júlio Prestes uniram-se na chamada Aliança Liberal, que lançou como candidato à presidência o fazendeiro gaúcho Getúlio Vargas. Derrotado nas urnas, Vargas e seus aliados acusaram a eleição de fraude e deram um golpe de Estado, dando fim à Primeira República e instaurando um novo governo com medidas socioeconômicas que baniram do poder as elites da indústria e do comércio e os especuladores do mercado financeiro. Incorretíssima. Por quê? Porque não baniram do poder as elites da indústria e do comércio e os especuladores do mercado financeiro. Ao contrário, baniram do poder as oligarquias cafeeiras, que estavam completamente endividadas e não podiam mais contar com recursos públicos, nem mesmo empréstimos do governo federal. E ao contrário, essas elites da indústria do comércio e os especuladores do mercado financeiro ganharam poder e se instaurou uma nova base política para a sociedade brasileira a partir do fim desse comando das oligarquias cafeeiras no Brasil. Alternativa E. Vargas governou o Brasil por 15 anos ininterruptos, de 1930 a 1945, em períodos que se dividem em governo provisório, 30 a 34, governo constitucional, 34 a 37,
e Estado Novo, 37 a 45. Depois ele voltou ao poder, mas aí como eleito, né? Mas aqui 15 anos como ditador e 15 anos ininterruptos logo depois da crise de 29. O livro Angústia foi publicado em 1936, então dentro do governo constitucional de Getúlio Vargas, que é de 34 a 37. Esses dados são importantes porque toda essa crise econômica ela reflete na vida bastante parca, pobre, miserável do nosso protagonista Luiz da Silva. Ele que era descendente de fazendeiros, de latifundiários no estado das Alagoas, que estavam quebrados, arruinados, a partir da primeira metade do século XX. E o Julião Tavares representava esse novo poder. Ele era um comerciante rico em Alagoas. Então ele fazia parte dessa nova elite da indústria do comércio e dos especuladores do mercado financeiro que agora detinham o poder político e social no Brasil. Então, a alternativa D, corretíssima, quer dizer que é a incorreta da questão número 3. As restrições a subsídios e empréstimos baniram do poder as oligarquias cafeeiras. Questão número 4. A respeito do crime cometido e confessado pelo narrador e protagonista Luiz da Silva, assinale a alternativa incorreta. Ainda antes de conhecer Marina, Luiz da Silva começa a escrever Angústia, a confissão atormentada de um homem movido por uma compulsão, matar. Incorretíssima, por quê? Porque Luiz da Silva começou a escrever o livro depois de ser abandonado por Marina e depois de ter assassinado Julião Tavares, não ainda antes de conhecer Marina. Então você sublinhou que esse ainda antes de conhecer Marina está completamente incorreto. Alternativa B, envolvido com Marina, com quem pretendia se casar e a quem havia destinado todas as suas economias, Luiz da Silva vê a noiva seduzida por Julião Tavares, homem rico, falante e sedutor, completamente o oposto de Luiz da Silva. Alternativa C, alimentado por um ódio avassalador, Luiz da Silva consagra sua vida a um único objetivo: assassinar sua antítese de homem pobre, silencioso e nada sedutor. Ou seja, Luiz da Silva era a antítese de Julião Tavares. Se o Julião era o homem rico, falante e sedutor, Luiz da Silva é o homem pobre, silencioso e nada envolvente. E também cabe ressaltar que alimentado por um ódio avassalador não é um ódio à Marina, é um ódio ao Julião Tavares. Ele tinha pena da Marina, não tinha ódio dela. Alternativa D, a circunstância socioeconômica criada e mantida por um governo autoritário agrava a angústia de Luiz da Silva, já vítima do autoritarismo dos seus sentimentos, da sua angústia. O estrangulamento de Julião Tavares lhe dá o prazer apenas instantâneo da deposição de um tirano, ou seja, ele sintetiza todas as suas frustrações, todos os seus sentimentos ruins no estrangulamento de Julião Tavares, mas logo depois ele percebe que o Julião Tavares é apenas um item de todas as suas angústias, de todas as suas dores. Alternativa E. Luiz da Silva mata Julião Tavares na página 200 e a narrativa prossegue até a página 240. Evidenciando que a acentuação do romance não está nos fatos, e sim nos sentimentos anteriores e posteriores aos fatos. Esse detalhe é bastante importante. Fosse uma obra romântica, o assassinato de Julião Tavares se daria na última página. Mas como é um livro modernista, Graciliano escreve mais 40 páginas após o último fato do romance, que é a morte do Julião Tavares. Mas por quê? Porque a pauta, o foco, o interesse do Graciliano não é a morte do Julião Tavares, não é a vingança, não, é a angústia, é a descrição de um sentimento, é a tentativa de compreender os sentimentos que atormentam o homem durante o século XX. É essa a ideia, é esse o grande fator modernista do livro, a exploração do mundo psicológico. Ok? Então,
Questão número 4, alternativa A. Luiz começa a escrever o livro algumas semanas após o assassinato de Julião Tavares. E o faz justamente para tentar compreender suas dores, suas angústias. Vamos para o texto para as questões 5 e 6. Uma tarde encontrei Marina engulhando junto ao mamoeiro. Eles eram vizinhos. Havia apenas uma cerca separando as duas casas, os dois quintais, nem muro havia, era apenas uma cerca. Então um via o quintal do outro e um dia ele viu Marina com ânsias de vômito ali no quintal. Eram arrancos que a sacudiam toda, a faziam torcer-se agarrada ao tronco do mamoeiro, o rosto contraído, muito descorado. Não me viu e entrou em casa cuspindo. Que terá ela, disse comigo, sem atinar com o motivo dos engulhos, da palidez e das cusparadas. Ah, estava feia. Bem, estava feia demais. Amarela, torcendo-se, enxugando na manga a cara molhada de suor, tentando vomitar, cuspindo à toa na roupa. Ótimo! Onde andavam os vestidos caros, as tintas, os tremeliques e os modos insolentes que escandalizavam a dona Rosália, uma vizinha que ficava escandalizada com os novos modos da Marina depois que começou a namorar Julião Tavares. Estava ali com os músculos da cara repuxados, fechando os olhos, agitando a cabeça como uma lagartixa. Que diabo tem ela, desgovernada, cuspindo-se? Ótimo! Está muito bem assim, que se lixe. Você achou muito bem que ela estava sofrendo tudo isso. Cadê aquela moça toda empinada, toda se achando, junto ao luxo do Julião Tavares? Vamos ver o que era a questão número 5. O caráter do relacionamento entre Luiz da Silva e Marina não é simples como nos romances românticos, em que os amantes se amam acima de tudo e se empenham completamente pela sobrevivência desse amor. A partir do excerto acima, assinale a alternativa correta a respeito do caráter do relacionamento entre o protagonista e Marina. Alternativa A. A irritação de Luiz é apenas despeito, pois, apesar da traição, continua amando incondicionalmente Marina. Não! Esse amando incondicionalmente é forte demais, porque nem o amando serve. Em nenhum momento do livro, em nenhum sequer, o Luiz da Silva diz: Marina, eu te amo. Não, nenhuma vez. Alternativa B. O ódio de Luiz da Silva por Marina é tão intenso que revela estar feliz com a desgraça da moça. Bastante enganadora essa alternativa, mas está incorreta. Por quê? Porque não havia ódio a Marina, havia ódio ao Julião Tavares. Da Marina ele tinha dó, tinha pena. Achava que Marina era uma vítima tanto do Julião como de uma sociedade bastante perversa. Alternativa C. Luiz está irritado com a cegueira de Marina quando se entregou a Julião Tavares. Isso sim. Isso irritava demais o nosso protagonista. A Marina, muito ingênua, muito inocente, cega, não conseguia enxergar que o Julião Tavares era um enganador. E isso irritava demasiadamente o Luiz. Alternativa D. O protagonista revela um ódio profundo por Marina por ter desprezado o grande amor que nutria por ela. Não era ódio, não havia grande amor coisíssima nenhuma. Né? E a alternativa E. Marina apresenta os primeiros sintomas da gravidez indesejada e Luiz acha que ela merece tal sofrimento. Também bastante enganosa essa alternativa, porque ele acharia, e estaria correta essa alternativa, se ele soubesse no trecho que Marina estava grávida. Você percebeu na leitura do trecho que não, ele não entendia aqueles engulhos. Ele ainda não sabia que ela estava grávida, então não era isso que ele sentia naquele momento. Portanto, questão número 5, alternativa C. Luiz tem pena de Marina e de sua mãe, Dona Adélia. Ele as vê como vítimas de um mundo perverso. Ok? Então vamos aqui à alternativa, a questão número 6. No excerto acima, nota-se uma linguagem tipicamente modernista, sem os cuidados com a língua portuguesa praticados pelos escritores do século anterior. Os escritores do século XX queriam a expressão da cultura brasileira em busca de uma arte nacional.
Em consideração a esses comentários e tendo em mente que o romance está escrito em primeira pessoa, responda. Que tipo de linguagem pode ser verificada no trecho dado de angústia? Então, nesse trecho que nós lemos agora há pouco. Alternativa correta, alternativa A. Não é popular, quer dizer, não é a alternativa D. Não é popular porque não contém erros gramaticais comuns nesse tipo de linguagem, mas é um retrato da linguagem falada, que é a linguagem coloquial, que apesar de ser falada, não é uma linguagem correta. E eu coloquei aqui um exemplo dessa linguagem coloquial, enxugando na manga a cara molhada de suor. A cara, bastante coloquial, não é mesmo? A linguagem culta, só para lembrar, é aquela linguagem correta, gramaticalmente correta, aquela com a qual você deve escrever a sua redação de vestibular. Não é uma linguagem sofisticada, é uma linguagem erudita, mas é uma linguagem correta, uma linguagem padrão, uma linguagem modelo. A linguagem erudita é a linguagem científica, uma linguagem precisa, exata, porque para lidar com ciência não convém que você use palavras que gerem ambiguidades, por exemplo. Palavras com muita sinonímia, não, também não interessa. Então você vai dizer, não vai dizer mosquito nem rajadinho, você vai dizer Aedes aegypti. Por quê? Porque é linguagem erudita e você não vai ter dúvida nenhuma de que estamos falando do mosquito da dengue. Ok? E a linguagem sofisticada é a linguagem da arte. É uma linguagem refinada, uma linguagem original, uma linguagem que é bastante rara, estílica. Quer dizer, o cara quer um estilo bastante forte com a sua linguagem sofisticada. Ué, mas não é o caso então do livro do Graciliano Ramos? Não é arte? Sim, mas está em primeira pessoa. E foi feita essa consideração na pergunta lá. Em consideração a esses comentários e tendo em mente que o romance está escrito em primeira pessoa, então a linguagem é muito mais do Luiz da Silva do que do Graciliano Ramos. E então você vai migrar da linguagem sofisticada para a linguagem coloquial. Ok? Questão número 7. Os 3 primeiros romances de Graciliano Ramos, anteriores a Vidas Secas, são narrados em primeira pessoa, caracterizados pela autoanálise e pelo encadeamento narrativo centrado na interioridade do protagonista. São eles Caetés, de 1933, São Bernardo, de 1934 e Angústia, de 1936. Neste último, Angústia, o protagonista Luiz da Silva escreve, então vamos achar qual é a alternativa correta. Ele escreve a trajetória e o desfecho de seu relacionamento frustrado com Marina, angustiado por suas dificuldades literárias. Existe um relacionamento frustrado com Marina, existe umas dificuldades literárias na vida do Luiz da Silva, mas nenhum dos dois é a pauta, é o foco do romance. O romance é a angústia. E também não é a angústia por causa do rompimento com a Marina, é principalmente pelo ódio contra o Julião Tavares e tudo que o Julião Tavares representa na vida miserável, intelectualmente, emocionalmente miserável de Luiz da Silva. Alternativa B, uma pseudo-autobiografia confessando o crime passional cometido dolosamente sem qualquer demonstração de arrependimento. Esse sem qualquer demonstração de arrependimento é muito forte, porque depois que ele mata o Julião Tavares, a sua angústia só aumenta. Mas que é uma pseudo-autobiografia? Que ele confessa o crime? Não é bem um crime passional, porque ele não matou por ciúme ou por vingança em relação a Marina. Não, é pelo ódio que ele sentia ao Julião Tavares. Alternativa C. Os últimos acontecimentos de sua história, imprimindo em sua narrativa o ritmo, a profundidade e o caráter de sua angústia. Aí sim, porque olha o final da pergunta lá em cima. Neste último, o protagonista Luiz da Silva escreve os últimos acontecimentos de sua história, que é o momento em que ele conhece, desde o momento em que conheceu Marina até a morte do Julião Tavares. Os últimos acontecimentos de sua história, imprimindo em sua narrativa o ritmo, a profundidade e o caráter de sua angústia. Olha que beleza. Se o modernista quer o fenômeno psicológico, o Graciliano Ramos vai fundo nessa descrição desse sentimento. Existe um ritmo nessa angústia e ele quer
imprimir esse ritmo na narrativa e consegue. É muito interessante a leitura porque ela tem o ritmo da angústia do protagonista. Tem também a profundidade e também todas as características próprias desse sentimento. Alternativa C, corretíssima. E o que tem de errado na D e na E? Vamos ver. Um romance de confissão repleto de recursos marcadamente literários com a finalidade de realizar seu antigo desejo de se tornar escritor. Também não é isso. É enganosa, porque o Luiz da Silva ele queria muito ser escritor. E aí dá a impressão de que ele vai escrever Angústia porque ele quer ser realmente esse grande escritor. E ele vai usar um monte de recursos literários. Não, é linguagem coloquial, ele quer apenas entender o que ele está sentindo. A alternativa é sua própria biografia do ponto de vista de um homem maduro e convenientemente distante dos acontecimentos. Nossa, distante dos acontecimentos. Não! Ao contrário, em vez de distante dos acontecimentos, ele é envolvido emocionalmente pelos acontecimentos, daí essa angústia. Ok? Então, a alternativa C, Graciliano Ramos opta pelo foco narrativo em primeira pessoa, com o objetivo de reproduzir no desenvolvimento do texto o ritmo, a profundidade e o caráter da angústia do protagonista. Ok? Questão número 8. Os escritores modernistas, desde a primeira geração, experimentaram inúmeras formas de produção literária, frequentemente distantes dos modelos renascentistas até o fim do século XIX. A partir de Machado de Assis, por exemplo, a linearidade dos fatos deixou de ser obrigatória aos novos autores. Como Graciliano Ramos tratou o encadeamento dos fatos em Angústia? Aqui está uma pergunta aberta, não é fácil, então vamos ver o que eu escrevi para você na resposta. Os fatos do mundo exterior, os acontecimentos do mundo sensível, mantêm uma trajetória linear. Ele conhece Marina, é abandonado por Marina, passa a odiar Julião Tavares e fica obsessivo com essa ideia de assassinar Julião Tavares e realiza essa obsessão. Uma coisa sequente à outra. Então é linear. Luiz conhece Marina no início do livro, é abandonado por ela no meio e mata Julião Tavares no fim. Porém, as memórias misturam-se às situações presentes, compondo um espaço-tempo profundamente angustiante que permite o fluxo de consciência. Muitas vezes, Luiz da Silva conecta Marina e Julião Tavares a acontecimentos sem relação direta com eles, rompendo a rigidez da lógica e ampliando a sensação de irrealidade e delírio. Então, olha que fenômeno mais interessante e sofisticadíssimo que acontece aqui em Angústia. Eu escrevi ali depois do porém. Porém, as memórias misturam-se às situações presentes. Então, você pega um passado lá adiante, desde a infância de Luiz da Silva, e sobe até aqui o presente. Aí você tem esse tempo nesse espaço, então você tem um espaço-tempo, entendeu? A infância até o presente do Luiz da Silva, e aí nesse presente acontece o abandono da Marina e a morte de Leão Tavares, e essas lembranças ficam o tempo todo na cachola dele, então você tem esse tempo e esse espaço, então esse tempo, espaço, esse espaço, tempo, ok? Nesse espaço-tempo, olha lá, porém, as memórias misturam-se às situações presentes, compondo o espaço-tempo profundamente angustiante, que permite o fluxo de consciência que fica passeando por dentro desse espaço-tempo. Olha o presente, volta ao passado, volta ao meio do passado, pimba, pomba. Ele vai e vem num zigue-zague interminável e uma memória bastante, além de tormentosa, ficar atormentando a vida do personagem, chega a uma angústia profunda. E aí sim não tem linearidade alguma o que se passa na cabeça do personagem. Mas nos fatos do mundo exterior há sim linearidade. Complexo? Mas daí a beleza desse romance, a qualidade do nosso grande amigo Graciliano Ramos. Ok? Então vamos aqui à questão número 9. A primeira geração modernista, principalmente os integrantes dos grupos Antropófago e Pau-Brasil,
tipo Mário de Andrade, Oswald de Andrade, trouxeram as vanguardas europeias com a finalidade de atualizar a arte brasileira. Eles queriam uma arte brasileira, mas não uma arte ultrapassada. Queriam uma arte brasileira contemporânea. Essas vanguardas podem ser verificadas também na segunda geração modernista e mais especificamente na obra Angústia de Graciliano Ramos, as vanguardas modernistas. Daqui a resposta número 9. A segunda geração modernista amplia os ideais da primeira geração, procurando uma arte mais brasileira e mais contemporânea. Na obra Angústia, o fluxo da consciência demonstra a forte influência das vanguardas modernistas europeias, predominantemente do cubismo e do surrealismo. Do cubismo, a sobreposição e a intersecção de imagens, a memória se misturando ao presente e vice-versa, e do surrealismo, a linguagem próxima à dos sonhos, que é a linguagem onírica. Então, há bastante de surrealismo e também de cubismo na obra do Graciliano Ramos. Questão número 10. A primeira geração modernista havia as vanguardas europeias para nortear os trabalhos dos escritores brasileiros. A segunda geração havia os estudos existencialistas do período entre guerras. 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, 1939, início da Segunda. Relacione a angústia aos pensamentos da época. Então, agora, o contexto intelectual da época. Muito boa pergunta. Então, vamos à resposta. O romance Angústia foi publicado em 1936, quando os existencialistas Jean-Paul Sartre e Alberto Camus iniciam suas carreiras filosóficas. Sartre com o ensaio A Imaginação, 1936, e Albert Camus estreia com sua participação no livro Revolta nas Astúrias, 1936. 3 anos antes, Adorno se apresentara à filosofia com a publicação de sua tese sobre Kierkegaard, Construção da Estética, 3 anos apenas antes de Angústia, 1933, fundamentada pela ideia de que a existência precede a essência. Luiz da Silva pensa que é uma ideia existencialista. O fundamento do existencialismo é que a existência precede a essência. Primeiro você existe e depois, durante a sua existência, você vai compondo a sua essência. Não o contrário, não é uma essência que vive, é uma vivência que dá uma essência. Então, fundamentado pela ideia de que a existência precede a essência, Luiz da Silva pensa e escreve sua participação nos acontecimentos recentes de sua vida para tentar entender a si mesmo. Então, como ele começa a escrever o livro após o assassinato de Leon Tavares, então, primeiro você tem uma existência e depois vem o estudo dessa existência, o pensamento, a reflexão, uma tentativa de compreender a própria existência. Então, existe na Angústia uma influência bastante forte do existencialismo que compõe o contexto intelectual da época de Angústia do nosso grande amigo Graciliano Ramos. Muito bem, foi um prazer estar aqui com vocês. Voltaremos em breve com mais algumas listas de exercícios. Um grande abraço a todos, bons exames vestibulares. Oba!